No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Celina acolhe Heleninha com carinho ao notar a fragilidade da jovem. Sensível à situação, a anfitriã a leva para um dos quartos da mansão e lhe oferece chá e silêncio, compreendendo que, às vezes, o gesto de cuidar fala mais do que qualquer palavra. Eugênio, observando a cena ao lado de Celina, demonstra preocupação e logo muda de foco ao perceber algo estranho. A maneira como Maria de Fátima observa Afonso. O olhar dela é calculado, sedutor. Afonso, por sua vez, parece envaidecido com a atenção, o que chama a atenção de ambos. Enquanto isso, Lucimar procura Ivan para lhe contar algo delicado. Com pesar, ela revela que Heleninha teve uma nova recaída no alcoolismo. Ivan, tomado por preocupação, vai imediatamente atrás da filha de Odete. Ao encontrá-la no quarto de Celina, pede uma conversa a sós. Heleninha, com lágrimas nos olhos, confessa que bebeu novamente, apesar dos esforços e promessas de sobriedade. Ivan a escuta com empatia, mas deixa claro que ela precisa de ajuda profissional. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente qual é o seu personagem preferido da novela. Em outra ponta da história, Leila, em um almoço casual com Milena, ex-namorada de Renato, ouve algo que a abala. Milena, sem perceber o impacto, comenta sobre uma antiga relação extraconjugal de Renato, ocorrida durante a época em que estavam juntos. Leila finge naturalidade, mas sua mente gira em desconfiança. À noite, ela confronta Renato, dizendo que precisa entender o que a está incomodando na relação. Renato se esquiva, tentando desviar o foco, mas Leila insiste. Celina e Odete, em conversa reservada, estranham o fato de Ivan saber da recaída de Heleninha tão rapidamente. Alguém está rompendo o nosso círculo de confiança? Indaga Odete com frieza. No fim do dia, após uma noite de reflexões e silêncios, Leila toma uma decisão. Ela precisa se afastar de Renato, ao menos por um tempo, para entender seus sentimentos e as verdades que lhe foram ocultadas. Maria de Fátima vai experimentar um choque de realidade ao perceber que sua esperteza pode não ser suficiente para conquistar o que realmente deseja: poder, status e fortuna. A golpista, que vem manipulando todos ao seu redor com o objetivo de ascender socialmente, verá seu grande plano se complicar quando Afonso Reutemann, herdeiro de uma das famílias mais influentes do país, propuser um acordo pré-nupcial antes do casamento. Tudo começará com uma conversa aparentemente inofensiva. Após uma noite romântica e uma declaração calorosa de amor, Afonso sugerirá que eles conversem sobre o futuro, especialmente sobre questões patrimoniais. Fátima, acreditando que o noivado lhe abriria imediatamente as portas do paraíso financeiro, será pega de surpresa com a proposta do acordo. É só uma formalidade, Fátima. Uma medida de precaução que toda família tradicional adota, especialmente a minha mãe, dirá Afonso, tentando amenizar o impacto da notícia. Mas ao ouvir o conteúdo do documento, a expressão da moça mudará drasticamente. Ela, que já sonhava com roupas de grife ilimitadas, jantares no exterior e uma vida de rainha, terá que esperar 2 anos para ter qualquer direito sobre os bens do marido. 2 anos sem nada? Questionará ela, sem conseguir disfarçar o susto, embora tente manter a pose. Afonso explicará que o contrato prevê um período inicial em que os bens permanecerão completamente separados. Só após esse prazo, e com condições específicas, Fátima poderá começar a ter acesso a benefícios financeiros mais substanciais. É melhor conversarmos sobre isso só entre a gente. Minha mãe é ainda mais rígida do que esse contrato. Alertará ele, mencionando Odete Reutemann, figura temida por todos que tentam se aproximar de seu círculo. Mesmo tentando esconder seu incômodo, Fátima ficará transtornada. Ela havia apostado todas as fichas nesse casamento como seu bilhete premiado. O plano de ouro era simples: seduzir o herdeiro, casar rapidamente e entrar para o rol das mulheres mais ricas do país. Mas agora,
Com a revelação do acordo, tudo parecia mais complicado. Fátima tentará disfarçar. Afonso, você sabe que dinheiro nunca foi uma motivação para mim. Eu tô com você porque te amo. Ele sorrirá, acreditando na sinceridade da futura esposa. Mas por dentro, ela estará fervendo. A pressão se intensificará quando Solange, ex-namorada de Afonso e rival declarada de Fátima, reaparecer no círculo social da elite carioca. A presença dela despertará inseguranças na golpista, que começará a temer perder o noivo antes mesmo do altar. Para piorar, Odete Reutemann, desconfiada das intenções da moça, reforçará a vigilância sobre o filho e exigirá que o contrato seja ainda mais rigoroso, incluindo cláusulas sobre infidelidade, sigilo absoluto sobre a vida da família e até punições financeiras caso Fátima desrespeite as regras. Aos poucos, o sonho de conto de fadas começará a se desfazer. Fátima enfrentará dificuldades para manter a imagem de noiva perfeita que construiu nas redes sociais. Ela terá que mentir, sorrir e simular uma felicidade que não sente, enquanto internamente se corrói com a frustração de não ter conquistado tudo de forma imediata. Eu não aguento mais essas aparências. Eu tô me matando para ser aceita e ainda tenho que esperar 2 anos para ter direito a alguma coisa? Desabafará com César, seu cúmplice em diversas armações. O rapaz, sempre pragmático, tentará acalmá-la. Você já chegou longe demais para recuar agora. Joga o jogo, finge, conquista a confiança dele, depois você dá o bote. Mas a situação não será fácil. Afonso demonstrará mais maturidade do que ela imaginava, exigindo transparência e respeito às regras do acordo. Ele passará a observar cada atitude da noiva com atenção redobrada, inclusive incentivado por Odete, que instalará discretamente um investigador particular para monitorar os passos de Fátima. A tensão crescerá ainda mais quando, em uma reunião na TCA, Fátima se atrapalhar ao falar sobre investimentos da empresa da família. Afonso perceberá a tentativa de forçar uma intimidade com negócios que ainda não lhe pertencem. Você ainda não faz parte da diretoria, Fátima. Tenha calma, tudo no seu tempo. Cortará ele, deixando a moça envergonhada diante de executivos e assessores. Para não perder terreno, Fátima apostará alto em sua rede de contatos e recorrerá a artimanhas emocionais. Encenará crises de estresse, alegará estar sendo perseguida por jornalistas, inventará ataques nas redes sociais para se fazer de vítima e comover Afonso. A cada nova crise fabricada, o rapaz demonstrará mais paciência, mas também mais frieza. Enquanto isso, Solange reaparecerá com um novo projeto de sustentabilidade vinculado à TCA. Afonso ficará impressionado com o engajamento da ex, reacendendo dúvidas sobre seus sentimentos. Fátima perceberá o risco e pressionará o noivo para marcar logo a data do casamento, mas Afonso recuará. Não vejo por que tanta pressa. Se nosso amor é verdadeiro, pode esperar um pouco mais. Esse novo impasse será um balde de água fria para Fátima. Os convites já estavam em fase de produção, os vestidos sendo provados, o buffet reservado. Tudo feito para ostentar. Mas sem o compromisso assinado e sem o acordo formalizado, o sonho ainda estará longe de se concretizar. Desesperada, Fátima procurará Odete em uma tentativa de aproximação. Levará flores, se oferecerá para acompanhar a sogra em um evento beneficente, simulará interesse por causas sociais. Odete, no entanto, a enxergará como um perigo ambulante. Você pode enganar muita gente, Maria de Fátima, mas não a mim, dirá a empresária com frieza. Nos bastidores, Fátima intensificará sua campanha para neutralizar Solange e tentará se infiltrar nos bastidores da TCA com informações privilegiadas. Em paralelo, buscará alianças com figuras da alta sociedade, usando de charme, manipulação e até chantagem velada. César, vendo a instabilidade da aliada, começará a se afastar. Você está perdendo o controle, Fátima.
Cuidado para não queimar seu filme com o único cara que ainda confia em você, alertará ele. Mas ela não dará ouvidos, obcecada por garantir seu lugar no topo da pirâmide. A partir daí, a tensão entre os personagens só aumentará. Afonso, dividido entre o amor e a razão, Solange ressurgindo mais forte do que nunca, Odete planejando armar um flagrante para afastar Fátima de vez, e a golpista, cada vez mais encurralada, jogando suas últimas cartadas para salvar o que ainda resta do sonho de se tornar uma Reutemann. Enquanto os dias passam e a pressão aumenta, Maria de Fátima percebe que está cada vez mais no centro de um tabuleiro de xadrez onde todas as peças se movem contra ela. A cada passo em falso, mais próxima ela fica de ver seu castelo de cartas ruir. Afonso, embora ainda apaixonado, começa a abrir os olhos para certos comportamentos da noiva que antes preferia ignorar. A rigidez do acordo pré-nupcial deixa de ser uma formalidade e passa a ser uma proteção concreta contra qualquer tipo de golpe, principalmente os sentimentais. Mesmo assim, Fátima segue sorrindo nas fotos, posando como a noiva ideal, fingindo diante dos holofotes uma felicidade que só existe na aparência. Ela intensifica seus esforços nas redes sociais, busca parcerias com influenciadores, aparece em colunas sociais e até se aproxima da imprensa para consolidar sua imagem pública como futura senhora Reutemann. Mas nos bastidores, sua ansiedade cresce. O dinheiro ainda não veio. A posição na empresa ainda não é dela. A aceitação da elite ainda não foi conquistada. Determinada a acelerar o processo, ela começa a pressionar discretamente Afonso. Sugerirá viagens, apresentará ideias para projetos conjuntos e até cogitará um investimento inicial que ele poderia fazer em nome dela. Mas o rapaz, cada vez mais atento, manterá a firmeza. Não há pressa, Fátima. O tempo vai mostrar se você está comigo pelos motivos certos. Fátima, apesar de abalada, tentará manter o controle. Mas já estará claro que a guerra silenciosa entre ela e Odete está declarada. Afonso, preso entre as duas mulheres, começa a demonstrar sinais de esgotamento emocional e a dúvida sobre o casamento cresce dentro dele como uma semente prestes a germinar. Nos bastidores, César observa tudo com frieza, avaliando se ainda vale a pena se manter ao lado de Fátima ou se está na hora de traçar novos planos. A tensão só aumenta e a dúvida que paira no ar é: até onde Fátima será capaz de ir para garantir seu lugar no topo? Maria de Fátima mostrará mais uma vez que seus limites morais não existem quando o assunto é se dar bem às custas dos outros. Sem nenhum escrúpulo, a vilã aceitará ser cúmplice de Marco Aurélio em uma trama ardilosa para tirar a guarda de Sarita de Laís e Cecília. Fátima roubará documentos sigilosos que estão sob os cuidados de Raquel e não medirá esforços para cumprir a missão. O problema é que, mesmo tentando ser discreta, ela acabará flagrada pelas câmeras de segurança da pousada onde a mãe está hospedada. Tudo começará após um grave acidente que deixará Cecília em coma. Laís, abalada com a situação da companheira e sobrecarregada com os cuidados de Sarita, aceitará passar um tempo em Paraty para tentar se reerguer emocionalmente. Marco Aurélio, percebendo a fragilidade do momento, verá na situação uma oportunidade de ouro para se aproximar da sobrinha e arquitetar a tomada da guarda. O empresário, com interesses escusos e motivado mais pelo ego e pelo desejo de controle do que por afeto verdadeiro, decidirá interferir diretamente no destino da menina. Sem hesitar, ele recorrerá à filha de Raquel, ciente de que pode manipulá-la com promessas e chantagens emocionais. Fátima, que estará enfrentando problemas financeiros e com a reputação arranhada, verá no pedido uma chance de garantir uma dívida emocional do poderoso executivo e, quem sabe, uma ponte para novos privilégios. O que eu tenho para pedir para você é um favor, digamos assim. A sua mãe está aqui em Paraty, na pousada da minha irmã, e eu quero que você pegue os documentos para mim, dirá Marco Aurélio, com a habitual frieza calculada.
Fátima, como sempre, fingirá relutar, mas logo deixará clara sua verdadeira motivação. Eu acho que não te devo nada, mas eu vou te ajudar porque quero que você fique me devendo esse favor, dirá com um sorriso cínico no rosto. É um bom motivo. Eu sou uma boa pessoa para ter esse tipo de dívida, responderá Marco, satisfeito com a negociação disfarçada de conversa casual. Pode deixar. Eu já pensei num jeito de te ajudar a colocar a mão nos documentos da sua sobrinha, prometerá Fátima, já tramando como irá invadir o quarto onde Raquel guarda os documentos da adoção de Sarita. Com muito cuidado e atenção aos passos da mãe, Fátima fingirá estar apenas visitando Raquel por um momento de aproximação. A empresária, fragilizada com os recentes acontecimentos e ainda tentando manter algum vínculo com a filha, acreditará na encenação. Durante uma distração, enquanto Raquel estiver ocupada com hóspedes na recepção da pousada, Fátima invadirá o escritório anexo e abrirá o cofre, onde estarão guardados os papéis importantes da tutela de Sarita. Com mãos trêmulas, mas olhar determinado, ela recolherá cada documento e esconderá em sua bolsa. Pouco depois, a vilã encontrará Marco Aurélio em um ponto isolado da cidade histórica e entregará a papelada. Está tudo aqui, como combinado. Agora você me deve uma... E eu cobro, viu? Dirá ela com firmeza. O ricaço não esconderá o entusiasmo. Você se superou. Vai me ajudar a dar o golpe final naquelas duas mulheres. Sarita vai ser minha e eu vou cuidar dela do jeito que deve ser. Do meu jeito, dirá, ocultando sua verdadeira intenção. Com os documentos em mãos, Marco Aurélio não perderá tempo. Ele acionará um advogado e iniciará um processo para obter a guarda provisória de Sarita, alegando instabilidade emocional e abandono por parte de Laís. A oportunidade ideal para avançar em seu plano surgirá quando Laís sofrer um naufrágio, durante um passeio de barco com a menina e alguns amigos. Durante a tempestade, Sarita será resgatada por moradores de uma ilha próxima, mas Laís ficará desaparecida por dias, sendo dada como morta por um breve período. Nesse intervalo, Marco Aurélio agirá rapidamente e conseguirá autorização judicial para ficar com a menina, alegando ser o único parente disponível e estável. Ao acordar em um hospital improvisado na ilha, Laís se verá desesperada. A primeira coisa que fará ao ser socorrida será perguntar pela filha. Quando for informada de que a menina está sob os cuidados do tio, ela ficará em choque. Isso não pode ser verdade, ele não tem nenhum direito sobre ela, gritará arrasada. Assim que retornar ao continente e chegar à pousada de Raquel, Laís descobrirá que os documentos de Sarita desapareceram misteriosamente. Desconfiada, ela procurará câmeras de segurança da pousada, instalada após um assalto meses antes. Ela analisará as imagens e levará um choque ao ver Maria de Fátima invadindo o escritório e saindo com a bolsa cheia. O que essa mulher pensa que está fazendo? Esbravejará Laís, sentindo a traição arder como fogo. Ela correrá para o Rio de Janeiro, decidida a encarar Raquel e contar tudo o que viu. Raquel, você precisa saber o que a sua filha fez. Ela roubou documentos da pousada. Ela ajudou o Marco Aurélio a tirar a Sarita de mim, dirá aos prantos. Raquel, que até então tentava manter alguma esperança de que Fátima pudesse se redimir, ficará devastada. A Fátima, a minha filha, ela fez isso mesmo? Perguntará abalada enquanto Laís mostrará as imagens gravadas no celular. Enquanto isso, Marco Aurélio tentará manter a aparência de um tio amoroso e responsável, frequentando eventos da TCA com Sarita ao seu lado, usando a imagem da menina para alavancar projetos sociais e campanhas de marketing da empresa. A imprensa, sem saber das verdadeiras intenções, começará a destacar a nova fase humanizada do empresário, que nos bastidores apenas manipula a narrativa a seu favor. Fátima, por sua vez, se sentirá segura por ter ajudado Marco Aurélio, acreditando que agora tem um aliado poderoso. Ela voltará ao Rio de Janeiro cheia de si
ignorando o fato de que Laís está prestes a iniciar uma verdadeira caçada para reaver a filha e desmascarar os dois. Mas o que a vilã não sabe é que outros personagens também estão atentos aos seus passos. Sardinha, depois de rever as imagens com mais atenção, notará que Fátima usou uma cópia da chave do cofre. Desconfiado, ele buscará pistas de quem pode ter fornecido a duplicata. E encontrará uma ligação com Eugênio, o mordomo que trabalha para Odete Reutemann e mantém contatos obscuros com Marco Aurélio. À medida que as investigações avançarem, Raquel começará a perceber que a rede de mentiras da filha é mais profunda do que imaginava. Dolorosamente, ela se verá diante de uma escolha difícil: seguir protegendo Fátima por amor ou tomar uma atitude para impedir que sua filha continue causando sofrimento às pessoas ao seu redor. Enquanto isso, Sarita, afastada de Laís e vivendo sob a tutela forçada de Marco Aurélio, começará a demonstrar sinais de tristeza e rejeição. A menina se recusará a conversar com o tio, evitará os eventos públicos e até pedirá para voltar para casa com a mamãe Laís. Essa recusa será um dos gatilhos que podem desestabilizar os planos de Marco e reacender a esperança de Laís de recuperar a filha. A batalha pela guarda, no entanto, ainda está longe de terminar. Sardinha nota que Raquel tem o mesmo sobrenome de Maria de Fátima e começa a suspeitar de uma ligação entre elas, o que pode complicar ainda mais as relações na cidade. Solange, decidida a retomar o controle de sua vida, arma um plano audacioso para desmascarar Fátima e Odete Reutemann de uma vez por todas. O ponto de partida dessa virada surpreendente ocorre quando ela, ainda na Espanha, começa a desconfiar das verdadeiras intenções por trás de sua ida repentina ao exterior. O comportamento evasivo durante os telefonemas e o silêncio constrangedor de Afonso acendem o alerta na jovem, que passa a investigar discretamente. Um e-mail trocado entre executivos da suposta agência internacional onde ela trabalharia revela que seu nome nunca esteve em nenhuma lista de contratação. A sensação de ter sido usada como peça em um jogo cruel toma conta de Solange. Enquanto isso, no Brasil, Fátima se aproveita da ausência da rival para se infiltrar ainda mais no cotidiano de Afonso. Com ares de inocência, ela se oferece para ajudá-lo em tudo, do café da manhã às decisões profissionais, sempre se colocando como indispensável. Afonso, emocionalmente abalado pela distância de Solange e pelas manipulações de Odete, começa a ceder, mesmo que inconscientemente. Fátima, por sua vez, comemora silenciosamente cada pequena conquista, acreditando que seu plano está saindo conforme o esperado. Do outro lado da trama, Sardinha, que nunca simpatizou com as atitudes de Fátima, cruza com uma informação que muda completamente o rumo da história. Ao folhear um antigo dossiê da empresa, ele se depara com um documento que liga Raquel Acioli à jovem Fátima. Intrigado, ele procura Raquel para confirmar a suspeita, e a revelação vem como um choque. Raquel admite que Fátima é sua filha, mas implora para que Sardinha não conte nada a ninguém, pois teme que a verdade cause ainda mais destruição. O funcionário da Tomorrow, no entanto, não consegue manter o segredo por muito tempo. Sem conseguir digerir tudo o que descobriu, Sardinha marca um encontro com Solange por videochamada e conta tudo. A notícia cai como uma bomba. Solange fica estarrecida ao saber que Fátima mentiu sobre sua origem, que forjou toda a imagem de moça refinada e ainda está sendo protegida por ninguém menos que Odete Reutemann. A partir desse momento, a jovem decide que voltará ao Brasil e colocará um ponto final na farsa. Com os olhos cheios de lágrimas e a alma em ebulição, ela diz a Sardinha que dessa vez não haverá perdão. Chegou a hora de acabar com essa palhaçada, afirma, com um tom de voz que mistura mágoa e fúria. Determinada, Solange desembarca no Rio de Janeiro em segredo. Ela se recusa a avisar qualquer pessoa de seu retorno
e entra em contato apenas com Sardinha, pedindo discrição total. Em uma mochila pequena, carrega apenas o necessário e algo inesperado, uma máquina de cortar cabelo. A simbologia por trás do objeto ainda é um mistério, mas deixa Sardinha intrigado e temeroso com o que Solange está planejando. Enquanto isso, na mansão Reutemann, Fátima vive dias de glória. Com Odete aplaudindo sua desenvoltura, ela acredita que o caminho está livre para conquistar de vez Afonso. A vilã Mor, satisfeita, elogia a moça e traça metas ousadas, como o casamento entre ela e o herdeiro. É só uma questão de tempo até que Afonso veja que você é a mulher ideal para ele, diz Odete, com um sorriso frio e calculado. Fátima, mais confiante do que nunca, arma um jantar romântico para o rapaz, acreditando que aquele será o momento ideal para virar a chave do relacionamento. Durante esse período, Afonso se vê cada vez mais envolvido. Embora um sentimento de culpa comece a rondá-lo, ele se lembra dos momentos ao lado de Solange e sente que está sendo injusto com ela. Ainda assim, Fátima sabe manipular as palavras. Em tom sedutor e afetado, ela insinua que a tristeza de Afonso é causada por uma mulher que o abandonou para seguir carreira na Europa. Você merece alguém que fique, Afonso, alguém que esteja aqui por você todos os dias, diz, enquanto o toca no braço. O rapaz hesita. Seus olhos vagam em direção à porta, como se esperassem que Solange entrasse a qualquer momento. E de fato ela está mais perto do que eles imaginam. Escondida com Sardinha em uma ala desativada da mansão, Solange assiste, por meio de câmeras escondidas instaladas pelo aliado, cada passo de Fátima. A tensão é crescente. Ao ver a rival tentando beijar Afonso, Solange fecha os punhos com força. "É agora", murmura. Sem hesitar, ela sai de seu esconderijo, atravessa o corredor da mansão e abre a porta do quarto com um empurrão seco. A cena que se desenha diante dela a paralisa por um segundo. Fátima, vestida com um robe provocante, está muito próxima de Afonso. O clima é de sedução. Afonso, surpreso com a entrada repentina, se afasta. Fátima tenta disfarçar, mas Solange já viu o suficiente. "Então é assim que você conquista o que quer, Fátima? Usando mentira, engano e um bom decote?" Dispara Solange com os olhos marejados e a voz trêmula de indignação. Fátima tenta argumentar, mas Solange não a deixa falar. "Você se diz minha amiga, mas se comporta como uma inimiga. E você, Afonso, não consegue nem me olhar nos olhos?" Odete, ao ouvir o tumulto, aparece no corredor e tenta intervir. "Solange, não faça escândalos, querida. Vamos conversar civilizadamente", sugere, como se pudesse apagar o fogo com palavras. Mas Solange está determinada. Ela saca a máquina de cortar cabelo da mochila e a liga, emitindo um zumbido agudo que ecoa pelo quarto. Todos ficam em choque. "Você roubou minha vida, minha confiança e meu amor. Agora vai sentir o gosto da humilhação", afirma, avançando sobre Fátima. Em um movimento rápido e inesperado, ela segura a jovem pelos cabelos e começa a raspar uma mecha, cortando os fios diante de todos. O ato simbólico gera gritos, protestos e lágrimas. Afonso tenta intervir, mas Solange o empurra. "Você permitiu que isso acontecesse. Agora assista." Odete grita por segurança, mas Sardinha surge do outro lado e impede qualquer interferência. "Chega de manipulação, Odete! Está na hora de você pagar pelos seus atos também." Ele então revela que presenciou conversas entre ela e Fátima, tramando a ida de Solange para fora do país como parte de um plano. "Você achou que ninguém perceberia? Pois a máscara caiu." No meio de toda essa confusão, Poliana, escondido atrás da escada, ele grava parte da cena com seu celular. Assustado com o rumo dos acontecimentos, decide procurar Raquel. Ela precisa saber o tipo de filha que tem, sussurra para si mesmo, enquanto envia a gravação para o número da mulher. A atmosfera na mansão se torna insustentável. Fátima, com os cabelos parcialmente raspados, grita de raiva e vergonha.
Odete tenta manter a pose, mas seu semblante revela o nervosismo. Solange, por outro lado, parece mais forte do que nunca. Seu olhar não expressa apenas dor, mas também libertação. Sardinha se posiciona ao seu lado, em sinal de apoio incondicional, e Afonso, calado, presencia o desmoronamento de tudo aquilo que acreditava ser verdade. A história ganha tons ainda mais sombrios quando documentos encontrados por Sardinha indicam que Odete desviava recursos da TCA para favorecer os negócios da família Reutemann. Uma nova camada de corrupção começa a se revelar, colocando a matriarca em xeque. Mas esse é apenas o começo do turbilhão que está por vir. César, que até pouco tempo vivia às custas de mulheres ricas e golpes mal disfarçados, vai desfilar de terno pelos corredores da TCA como o mais novo diretor. A reviravolta, digna dos maiores escândalos da alta sociedade, choca os funcionários, desestabiliza a cúpula da companhia e escancara o quanto os bastidores da TCA estão apodrecidos por dentro. Mas engana-se quem pensa que essa ascensão foi fruto de mérito ou talento. Por trás da nova fachada de executivo, esconde-se um esquema ardiloso, costurado com frieza e chantagem pela mente mais ambiciosa da trama, Maria de Fátima. Ela não quer só dinheiro, ela quer poder. E para isso, César se torna sua marionete em um tabuleiro de traições, manipulações e ameaças gravadas. Enquanto ele posa para fotos como novo líder de marketing, ela articula planos maiores, mira um casamento estratégico e ameaça derrubar quem se opuser ao seu avanço. O jogo virou, mas a qualquer momento tudo pode desmoronar. Quem poderia imaginar? O trambiqueiro César, aquele mesmo que já se envolveu em diversas armações ao lado de Maria de Fátima, finalmente vai dar a tão sonhada volta por cima. Pelo menos na aparência. Em uma reviravolta surpreendente da novela, o modelo picareta assumirá um cargo de prestígio como diretor na TCA, uma das empresas mais poderosas do Brasil. E claro, como tudo que envolve César e Fátima, por trás dessa ascensão meteórica existe uma armação muito bem costurada. A nova fase da novela mostrará César colhendo os frutos de mais uma das manipulações de Maria de Fátima, que, embora esteja no auge de sua ganância, começa a perceber que o dinheiro que conseguiu ao roubar a mala de Raquel não é suficiente para bancar o estilo de vida que deseja. Depois de tanto planejar sua fuga para o Uruguai ao lado de César, a vilã começa a repensar os rumos de sua vida. Fátima marcará uma reunião com uma corretora de imóveis para tentar comprar uma casa dos sonhos com o dinheiro da mala, o famoso $1 milhão. A personagem, porém, cairá das nuvens ao descobrir que essa quantia, que parecia grandiosa no começo, não serve sequer para dar entrada em uma das mansões que ela almeja. A corretora será direta ao apresentar os valores. Hoje em dia, com o dólar assim, esse valor dá para comprar uma boa casa, mas nada de ostentação. Chocada com a realidade, Fátima murmurará para si mesma, completamente frustrada. Que loucura, gente! Então não tá dando para fazer nada com $1 milhão. A partir desse momento, a ambição da vilã se acende mais do que nunca. Ela compreende que precisa se infiltrar ainda mais nos círculos do poder. E para isso, precisa abrir mão do plano de fuga com César, ao menos por enquanto. É então que ela traça uma nova estratégia: instalar César em uma posição de destaque na TCA. Assim, ele poderá servir tanto como um laranja quanto como um aliado de luxo. A ideia é fazer com que o ex-modelo assuma um cargo de fachada. Um daqueles que pagam muito bem, mas exigem pouco trabalho, apenas para garantir uma boa fonte de renda enquanto ela trabalha para conquistar um objetivo ainda maior: se casar com Afonso Reutemann e garantir um lugar definitivo no topo da elite. Para conseguir isso, Fátima não medirá esforços. Usará as informações que descobriu em sua convivência com Marco Aurélio e outras figuras influentes da TCA para chantagear e pressionar os responsáveis pela empresa. Em uma conversa tensa com um dos executivos da companhia, ela jogará suas cartas na mesa.
De diretor, claro. Um cargo que ganhe muito e trabalhe pouco. E só para você não delirar, tipo, achar que pode não cumprir a sua parte do trato. Eu tenho tudo que a gente conversou hoje gravado. Ameaçará Fátima, com o olhar frio de quem sabe manipular como ninguém. Ela sabe exatamente onde cutucar. Fátima descobriu que há documentos, áudios e conversas comprometedoras envolvendo alguns figurões da TCA. E ela não terá o menor pudor de usar tudo isso como moeda de troca para garantir o cargo de César. A vilã se tornará ainda mais perigosa ao perceber que sua ambição pode ser satisfeita não com dinheiro, mas com influência, e que usar pessoas como peças no tabuleiro pode levá-la mais longe do que imaginava. No dia seguinte, a TCA amanhecerá em choque. Entre cochichos e olhares desconfiados, funcionários se surpreendem ao ver César desfilando pelo saguão da empresa com um ar de superioridade que nunca teve antes. Usando um terno caro, cabelos penteados para trás e um sorriso confiante, o ex-modelo será anunciado como o novo diretor de marketing da empresa. Sim, exatamente ele, que até outro dia posava para catálogos e dormia no sofá de amantes ricas. Bom dia a todos. Espero que possamos fazer um bom trabalho juntos, dirá ele com cinismo, cumprimentando os funcionários que o olham com estranheza e incredulidade. Muitos se entreolharão, tentando entender como César, sem formação adequada ou histórico profissional relevante, conseguiu chegar tão longe em tão pouco tempo. Mas o novo diretor não estará nem aí para os cochichos. A essa altura, ele já terá internalizado o jogo da alta sociedade e se sentirá confortável em bancar o impostor desde que esteja sendo bem remunerado. Além disso, o plano de Fátima incluía mais do que apenas garantir um salário gordo para o amante. Ela também quer transformar César em um infiltrado dentro da TCA, alguém que possa repassar informações estratégicas e facilitar suas próximas jogadas. Enquanto César começa sua rotina de diretor de fachada, Fátima continua armando por fora. Ela mantém reuniões secretas, estuda contratos da empresa e busca saber detalhes da gestão de Marco Aurélio. Sua intenção é encontrar pontos vulneráveis, descobrir fraudes ou manobras que possam ser usadas como chantagem futura, sempre com César como seu cúmplice dentro da empresa. A entrada de César na TCA também começa a criar atritos com outros personagens. Ivan, por exemplo, ficará revoltado ao descobrir que o trambiqueiro ganhou um cargo tão importante sem passar por nenhum processo seletivo, sem qualificação e sem experiência. Ele confrontará os demais diretores e exigirá explicações, mas será silenciado com evasivas e ameaças veladas. Do outro lado, Raquel, ainda tentando se recuperar do baque de ter sido roubada pela própria filha, ficará abalada ao saber da nova posição de César. Para ela, é mais uma prova de que o sistema está corrompido e que sua luta por justiça e honestidade se torna cada vez mais solitária. Ela desabafará com Renato. É inacreditável. Enquanto a gente rala para crescer com honestidade, esses dois sobem pisando nos outros, e ninguém faz nada. A ascensão meteórica de César, no entanto, não será tão tranquila quanto ele imagina. Apesar do novo cargo, o modelo começará a sentir o peso da responsabilidade. Ele será colocado em situações que exigem conhecimento técnico e capacidade de decisão, qualidades que ele definitivamente não tem. Em reuniões importantes, tentará improvisar discursos com frases genéricas e clichês de autoajuda, mas logo perceberá que os executivos experientes não se impressionam com palavras vazias. Ao mesmo tempo, César começará a se sentir pressionado por Fátima, que exigirá cada vez mais relatórios, informações internas e documentos sigilosos. O modelo que entrou nesse jogo pela promessa de dinheiro fácil e prestígio, verá que está se afundando em um esquema muito mais complexo e perigoso do que imaginava. O medo de ser descoberto, preso ou até mesmo descartado por Fátima começará a corroê-lo. Enquanto isso,
Maria de Fátima seguirá determinada em seus objetivos. Agora, com César como peça-chave dentro da empresa, ela planejará o próximo passo de sua escalada: o casamento com Afonso. Para isso, precisará afastar Solange de vez e se aproximar da família Reutemann, de maneira estratégica, usando charme, chantagem e, se necessário, novas mentiras. E assim, com César fingindo ser diretor competente e Fátima arquitetando suas jogadas nos bastidores, a TCA passará por uma fase turbulenta, onde ambição, corrupção e traição se misturam em cada andar da empresa. O público acompanhará uma das cenas mais dolorosas e surpreendentemente frias do relacionamento entre Afonso e Solange. O jovem Reutemann, sempre visto como íntegro e centrado, demonstrará uma faceta inesperada ao colocar um ponto final em seu namoro com Solange de forma direta e distante. O rompimento acontecerá justamente após ele passar a noite com Maria de Fátima, reacendendo uma chama com a filha de Raquel, que segue firme em seu objetivo de conquistar um lugar de prestígio ao lado do herdeiro da família Reutemann. Tudo começa com Afonso visivelmente desconectado. Após a noite intensa com Fátima, em que emoções confusas vêm à tona e uma antiga paixão parece ganhar novo fôlego, o publicitário começa a evitar Solange. Mesmo sem admitir verbalmente o peso do que viveu com a rival da namorada, ele se mostra introspectivo, confuso e emocionalmente distante. O contraste com o carinho e a lealdade que sempre demonstrou por Solange é gritante. Do outro lado do oceano, Solange, animada com as novidades de sua carreira internacional, percebe que algo está fora do lugar. Ela tenta animar a conversa por videochamada, contando sobre a proposta de uma nova campanha fotográfica no Ártico, feita por Alejandro, um renomado fotógrafo europeu. O Alejandro me convidou para uma campanha no Ártico. Não é demais? Diz, com um sorriso esperançoso, na expectativa de ouvir um elogio ou uma palavra de incentivo do namorado. Mas o retorno de Afonso é seco. Ele responde educadamente, mas sem brilho nos olhos, sem o entusiasmo de sempre. O clima pesa. A cena, embora marcada pela simplicidade do diálogo, transborda tensão. Afonso evita o contato visual com a câmera, passa a mão pelos cabelos nervosamente e desvia o olhar. O silêncio entre uma frase e outra se torna mais barulhento do que qualquer discussão. Solange percebe que há algo errado. "Você tá estranho, Afonso. Aconteceu alguma coisa?" Pergunta com a voz hesitante. É nesse momento que o filho de Odete Reutemann, com um tom quase corporativo, abre o jogo. "Aconteceu que eu acho que essa relação não tá funcionando, Solange." A frieza da fala, dita com voz contida e sem hesitação, contrasta com o calor e a história que o casal viveu até então. Solange engole em seco. Ela tenta entender. Pergunta se é por causa da distância, se ele está inseguro com o relacionamento. Afonso então reforça. "É isso. Eu não consigo mais manter esse namoro assim, nessa distância. E, sinceramente, eu torço por você. Torço muito. Mas talvez seja melhor cada um seguir seu caminho." Solange, ainda em choque, tenta manter a compostura. "Você acha que esse é o momento para a gente desistir?" Questiona, olhando para a tela como se quisesse alcançar o coração dele do outro lado. Mas Afonso já está decidido. O que Solange não sabe, ao menos por enquanto, é que o que realmente motivou esse rompimento abrupto não foi a distância ou a rotina diferente, mas sim a noite de amor com Maria de Fátima, que mexeu com ele mais do que gostaria de admitir. O público verá Fátima usando todo o seu charme para se aproximar novamente de Afonso. Ela fará um jogo de sedução sutil, aproveitando momentos de fragilidade do rapaz. Após o reencontro íntimo, ele se verá dividido entre a memória afetiva de Solange, que sempre esteve ao seu lado com doçura e paciência, e a intensidade explosiva de Fátima. Afonso, embora relutante, ficará impressionado com o que sente pela filha de Raquel, mesmo sabendo dos riscos que esse envolvimento representa.
Já Solange sentirá o impacto da rejeição. Mesmo demonstrando maturidade, ao aceitar que o relacionamento não vinha sendo o mesmo, a jovem não conseguirá esconder a dor. Ela desligará a videochamada em silêncio, com os olhos marejados e um sentimento de abandono no peito. Do outro lado, Afonso fechará o notebook com firmeza, mas não sem sofrimento. Ele ficará alguns segundos encarando o reflexo da tela preta, como se buscasse ali alguma justificativa para o que acabou de fazer. Na sequência, o roteiro ainda mostrará cenas paralelas de Fátima sorrindo, satisfeita, ao saber que Afonso rompeu com a rival. Ela chegará a comentar com César, com quem ainda mantém contato às escondidas, que seu plano está funcionando. Agora ele está livre, César. E dessa vez, ele vai ser meu por completo. Você vai ver. Solange, por sua vez, decidirá permanecer no exterior por mais um tempo, jogando todas as suas energias no trabalho. Mas os dias se tornarão cada vez mais difíceis. Ela relembrará momentos ao lado de Afonso, as promessas, os planos, as juras de amor. O sentimento de abandono será agravado pela ausência de uma explicação real e honesta. Ela saberá, no fundo, que houve algo mais do que apenas o desgaste da distância. No Brasil, Afonso começará a sair com Fátima mais abertamente, embora ainda hesite em tornar o relacionamento oficial. Ele parecerá envolvido, mas sempre com um pé atrás, temendo que ceder demais a esse sentimento o afaste de seus próprios valores. Mesmo assim, a filha de Raquel o envolverá com promessas de um futuro juntos, de uma vida diferente, de uma mulher transformada. Eu mudei, Afonso. Tudo que eu quero agora é construir algo de verdade, ela dirá em uma cena repleta de intenções duvidosas. Enquanto isso, Solange receberá mensagens de apoio de Sardinha e Renato, que sempre acreditaram na sinceridade do sentimento entre ela e Afonso. Sei que dói, mas o tempo vai te mostrar que você merece algo muito melhor, dirá Sardinha em uma chamada emocionante com a jovem. A novela, então, mergulhará ainda mais fundo na tensão emocional, no jogo de manipulações e nas reviravoltas sentimentais envolvendo Afonso, Solange e Fátima, com consequências que afetarão todos ao redor. Com o rompimento oficializado, Afonso tenta seguir sua rotina, mas sente o peso da escolha feita. Mesmo envolvido por Maria de Fátima, há momentos em que sua mente vagueia para Solange, para o carinho sincero e para os planos interrompidos bruscamente. Ele tenta se convencer de que tomou a decisão certa, mas a frieza com que encerrou o relacionamento começa a corroer sua consciência em silêncio. Enquanto isso, Fátima começa a se sentir mais confiante do que nunca, acreditando que conquistou de vez o herdeiro da fortuna Reutemann. Ela passa a circular pelos ambientes mais nobres com ares de vitória. Começa a usar roupas mais sofisticadas, se apresentar como namorada de Afonso em eventos sociais e tenta se aproximar ainda mais de Odete. Do lado de Solange, a ferida ainda está aberta. Ela tenta manter a postura profissional, posar para fotos com sorrisos ensaiados, participar de eventos internacionais com a mesma leveza de antes. Mas tudo soa forçado. O coração da jovem está quebrado, e a ausência de explicações sinceras por parte de Afonso a atormenta mais do que o próprio fim do relacionamento. O que Solange ainda não sabe é que uma revelação bombástica está prestes a surgir. Em breve, uma informação sobre a noite entre Fátima e Afonso chegará até ela por meio de uma fonte inesperada. E essa revelação poderá mudar completamente sua percepção sobre o término e reacender feridas que ainda nem começaram a cicatrizar. Enquanto isso, Maria de Fátima seguirá com seu jogo de sedução e poder, ignorando os sentimentos feridos que deixou para trás. Mas o que ela também não espera é que o passado e suas mentiras comecem a bater à porta, colocando em risco tudo o que ela conquistou até aqui. Maria de Fátima finalmente atingirá um de seus maiores objetivos: fisgar Afonso Reutemann.
o herdeiro da poderosa Odette Reutemann. E ela conseguirá isso com um plano meticuloso para afastá-lo de Solange, sua principal rival e verdadeiro amor do rapaz. Tudo começará quando Maria de Fátima perceber que Afonso está vulnerável. O fim do namoro com Solange, provocado por uma série de armações da vilã, deixou o rapaz desorientado, carente e com o coração partido. Fátima soube jogar com o momento certo, usando charme, sedução e palavras doces para se aproximar do jovem milionário. A cena que marca a virada na relação dos dois será intensa e repleta de subtexto. Afonso ligará para Fátima, demonstrando interesse em revê-la, e a jovem, que estará acompanhada de César, não esconderá a satisfação ao ver o nome do ricaço na tela do telefone. É o Afonso, dirá com um sorrisinho provocador, fazendo questão de atender a ligação diante do amante apenas para provocar ciúmes. César, impotente diante da manipulação da parceira, ficará furioso, mas não terá coragem de impedi-la. Com um vestido provocante e perfume envolvente, Maria de Fátima irá correndo até a mansão de Celina, onde Afonso estará à sua espera. O encontro será tenso e cheio de expectativa. Quando entrar no quarto, ela hesitará por um momento. Ainda não sei se eu devia ter vindo, mas quando você ligou, eu não consegui dizer não, dirá, com a voz baixa e carregada de insinuação. Afonso, encantado, responderá: que bom, eu estava com saudades. O clima esquentará rapidamente. Afonso se aproximará e segurará o rosto dela com delicadeza. Fátima fingirá estar surpresa, mas logo corresponderá ao toque. Os dois se beijarão intensamente, e ele começará a desabotoar o vestido da moça, que permitirá o avanço, entregando-se à situação com um ar de vitória nos olhos. A sequência da noite de amor será exibida com sensualidade, mas sem excessos. Fátima será mostrada sorrindo enquanto se deita na cama ao lado de Afonso, que adormecerá em seus braços. O olhar da vilã será de conquista e domínio. Internamente, ela terá um delírio romântico, imaginando-se casada com o bilionário, vestida de branco, entrando na igreja, paparicada por jornalistas e bajulada pela alta sociedade carioca. A fantasia tomará conta da mente da filha de Raquel por alguns instantes, até que ela despertará com o ronco leve de Afonso ao seu lado. A realidade será ainda mais satisfatória para ela. O plano funcionou. Afonso está agora enredado em sua teia. Fátima se levantará devagar, recolherá suas roupas espalhadas pelo quarto e, com cuidado para não fazer barulho, sairá pé ante pé pela mansão. Na calçada, sob a luz de um poste, Fátima colocará os saltos altos e abrirá um sorriso. Ela estará mais convicta do que nunca de que nasceu para vencer. Sem olhar para trás, seguirá de volta para casa, já arquitetando o próximo passo de sua estratégia para se tornar uma Reutemann oficial. Mas essa conquista marcará o início de novos conflitos. A notícia do envolvimento entre Afonso e Maria de Fátima chegará rapidamente aos ouvidos de Solange, que ficará profundamente abalada. A jovem não conseguirá acreditar que seu grande amor caiu nos braços da mulher que mais despreza. Indignada, ela tentará confrontar Afonso, mas será recebida com frieza. Você não entende, Solange. As coisas mudaram, dirá ele, tentando justificar-se. Mudaram porque você foi manipulado, rebaterá a moça, com lágrimas nos olhos. Ela armou tudo para nos separar, acusará. Afonso, confuso, começará a ter dúvidas, mas estará emocionalmente envolvido demais com Fátima para enxergar a verdade naquele momento. De volta à mansão de Celina, Maria de Fátima continuará a se aproximar da família de Afonso, tentando mostrar-se cada vez mais presente. Celina ficará surpresa com a desenvoltura da moça e começará a tratá-la com mais gentileza, sem saber das intenções escondidas por trás dos sorrisos e do discurso polido. A senhorita é muito charmosa, minha querida. Afonso fala muito bem de você, comentará a matriarca em um café da manhã.
Já Odete, cada vez mais desconfiada, decidirá confrontar a jovem, mas antes armará uma situação para testá-la. Convidará Fátima para um jantar de negócios da TCA, em um restaurante sofisticado, onde todos os olhares estarão sobre a moça. A noite será um teste de fogo. Qualquer deslize poderá ser fatal. Fátima, no entanto, estará preparada. Escolherá um vestido elegante, se comportará com discrição e até citará autores franceses para impressionar os convidados. Odete ficará irritada com o desempenho da moça. Ela é boa, mais esperta do que eu pensava, dirá, com olhar calculista. Nos dias seguintes, a relação de Fátima e Afonso se intensificará. Ele começará a fazer planos de viagens, falará sobre projetos e até cogitará apresentá-la oficialmente como sua namorada. A jovem ficará em êxtase, mas tomará cuidado para não demonstrar seu entusiasmo exageradamente. Com ele, eu vou conquistar tudo o que a vida me negou, pensará, olhando-se no espelho antes de um encontro. Mas nem tudo sairá como ela planeja. Raquel, mesmo afastada da filha, começará a perceber que algo está errado. Ao ouvir rumores no mercado e na praia, começará a juntar as peças. A Fátima está se envolvendo com o Afonso? Mas ele estava com aquela moça tão educada, a Solange, dirá a si mesma. A descoberta deixará a cozinheira dividida entre a decepção e a vontade de proteger o rapaz, a quem aprendeu a admirar. Com o avanço do relacionamento, Solange e Raquel poderão se unir para desmascarar Fátima, expondo sua verdadeira natureza diante de Afonso. A guerra estará apenas começando e Maria de Fátima precisará usar todo o seu arsenal de charme, mentira e manipulação para se manter no topo. Afinal, quando se trata de poder, amor e ambição em Vale Tudo, nenhuma conquista vem sem um preço. E Fátima está disposta a pagar o que for necessário para não perder a posição que lutou tanto para alcançar. Mas o que Maria de Fátima ainda não sabe é que o terreno que pisa começa a se mover sob seus pés. A cada passo em direção ao prestígio que tanto almeja, ela acumula novos inimigos, desafetos e segredos perigosos. A máscara de boa moça pode até enganar por um tempo, mas em um universo como o de Vale Tudo, onde verdade sempre vem à tona, uma mentira pode custar caro demais. E quando a verdade vier à luz, e virá, o império que ela tenta construir com base em sedução e manipulação poderá desmoronar com a mesma rapidez com que foi erguido. Enquanto isso, Raquel observa à distância, ciente de que a guerra com a filha está longe de acabar. Solange começa a arquitetar uma reação. Odete Reutemann prepara uma armadilha. E Afonso, perdido entre o desejo e a razão, não imagina que sua vida está prestes a ser virada do avesso. O jogo está em movimento. E Maria de Fátima, agora no centro dele, terá que decidir até onde está disposta a ir para manter Afonso ao seu lado e o mundo a seus pés. Porque em Vale Tudo, o amor pode ser a porta de entrada. Mas é o poder que dita quem vence ou quem cai.